O que eu vou apresentar aqui, na verdade, é o desdobramento de um ensaio mais longo, que já saiu publicado, e que, na verdade, busca articular uma certa leitura da Rosa do Povo com Sentimento do Mundo e José, que era, de fato, o objeto da minha leitura nesse ensaio anterior, e que trata, fundamentalmente, da questão da espacialidade, da representação do espaço, das tensões entre interior e exterior, e de uma espécie de mapeamento que o Drummond promove na sua lírica social. Então, eu vou tentar sintetizar aqui o máximo possível essa leitura. Sentimento do Mundo, José e a Rosa do Povo têm sido examinados com frequência como se formassem um bloco único, sem se discernir a poética específica de cada um deles, incluindo possíveis gradações do impulso participante de Drummond, que talvez pudessem ser mais bem descritas a partir do lugar de onde fala o eu lírico em cada livro, caminhando de um maior a um menor distanciamento no confronto com a realidade social que se descortina no espaço da rua, da cidade. O poeta acede à consciência de sua posição social através da descrição ou da articulação dos espaços materiais, promovendo em Sentimento do Mundo um verdadeiro mapeamento lírico-social da grande cidade, além de explorar o contraponto evidente entre os espaços interiores e exteriores. Se em seu segundo livro, Brejo das Almas, de 34, frente à polarização política da intelectualidade nos anos 30, ainda encontramos um Drummond aprisionado na indecisão, que o próprio título do livro sugere, dramatizando, inclusive, muito dessa posição incômoda em vários momentos do livro, os 6 anos seguintes parecem ter sido decisivos no sentido da opção ideológica. Isso porque, com a publicação de Sentimento do Mundo, em 1940, sabemos que ele passaria a ser saudado como nosso maior poeta público e situado pelo amigo Carpeaux na companhia ilustre da moderna lírica social inglesa, representada por Auden, Day-Lewis e Spender. Já em 1936, é certo, o poeta dava provas de um posicionamento ideológico mais definido a propósito do conhecido episódio envolvendo sua recusa em participar, como chefe de gabinete, da palestra da palestra anticomunista proferida pelo líder católico Alceu Amoroso Lima nas dependências do Ministério da Educação. 4 anos depois, a sua decisão política ideológica já se tornara clara, levando o poeta, se não a superar em definitivo o individualismo extremo, revelado desde o livro de estreia, a conciliá-lo de algum modo com as exigências de participação, mesmo que à custa de uma autocrítica impiedosa, reiterada violentamente, como Antônio Cândido já nos mostrou. É bem verdade que a ideia de decisão, se tomada no sentido forte do termo, sempre irá se tornar um tanto problemática em se tratando de Drummond. Não que isso constitua demérito de sua obra, pelo contrário, é daí que parece advir sua força e permanência. Em uma época em que boa parte dos escritores de esquerda, a despeito da própria origem social, pretendia-se porta-voz da classe operária, partindo assim para o cultivo de um realismo ingênuo, avesso a toda e qualquer experimentação formal, o que supostamente garantiria maior alcance de comunicação literária, Drummond seguiria a rota contrária, muito mais consequente e inequívoca. Forçou assim os limites da lírica, que por definição repudia o canto coral, até alcançar o domínio da épica, no qual, entretanto, nunca se sentiu completamente à vontade, como já demonstrou a Iúmina, fazendo do canto participante um momento de experimentação intensa e crescente que alcançará a mais alta voltagem na riqueza de formas, medidas e ritmos de A Rosa do Povo. Além disso, Drummond fez da própria distância social
a medida mesma de seu engajamento, furtando-se por completo, para falar com Melchior, à derrapagem ideológica em que incorreram muitos dos esquerdistas do tempo. O que Walter Benjamin, alguns anos antes, havia bem demonstrado a propósito da politização da inteligência europeia, é fato que não escapou à ótica crítica de Drummond, pois, como dizia o filósofo alemão, cito, a esquerda radical jamais abolirá o fato de que mesmo a proletarização do intelectual quase nunca fará dele um proletário, já pelo acesso privilegiado à cultura, que o torna solidário com ela e, mais ainda, a torna solidária com ele. Essa solidariedade pode ser apagada na superfície ou até dissolvida, mas quase sempre ela permanece suficientemente forte para excluir de vez o intelectual do estado de prontidão constante e da existência do verdadeiro proletariado. Fim da citação. A consciência dessa distância social jamais deixará de nortear o empenho solidário de Drummond, como se pode ver, entre outros momentos, mas de maneira mais explícita em Operário no Mar, entre outros poemas de sentimento do mundo. Primeiro livro escrito no contexto mais vasto e complexo do Rio de Janeiro. Quer dizer, essa mudança é o livro que registra, de fato, a transferência definitiva de Drummond de Minas para o Rio de Janeiro, né? E, a partir daí, é um livro concebido sob o impacto do confronto com a grande cidade, né? A unidade em que se apoia o livro de 1940, a despeito da diversidade temática, já foi devidamente assinalada por John Gladstone, que a definiu pelo conceito central de alienação, tomado não só no sentido marxista, né, mas no sentido mais amplo, para designar, nas palavras do Gladstone, a sensação insistente que tem o poeta de estar separado de coisas às quais está, na verdade, ou deveria estar ligado. A condição geral de alienação configura-se logo no primeiro poema, que dá nome ao livro, Sentimento do Mundo, né, de modo a precisar, já de saída, a posição e a impressão dominante do sujeito lírico no confronto com o espaço da grande cidade. Daí porque todo poema parece construir-se em torno da ideia do despertar, que não é tematizada abertamente, mas encontra reforço em metáforas como a do amanhecer e no momento em que o eu lírico diz levantar-se. O despertar, obviamente, remete ao momento ainda difuso, como na transição entre o sono e a vigília, de tomada de consciência desse eu lírico em relação à nova realidade social com que se defronta. Como de praxe, esse despertar é experimentado como algo tardio e, por isso mesmo, com uma boa dose de remorso, levando ao pedido de perdão. Esse pedido, aliás, representa a primeira retratação, no duplo sentido do termo, da culpa social. E, como diz Melchior, sentimento do mundo é também sentimento de culpa, que se intensificará nos livros seguintes, de forma cada vez mais violenta. A ideia da violência está associada com as ideias de mutilação, né, da autocastração punitiva, que o Cândido já havia identificado em Inquietudes na poesia de Drummond. Assim, ao quadro geral da alienação reinante, na realidade com que se depara, soma-se ainda a alienação do próprio eu lírico, configurada por suas limitações, sua decisão e ação tardias, e o total despreparo para a luta, a ponto de não saber sequer da existência de uma guerra e, portanto, de não dispor do básico para enfrentá-la, o que parece, no fim das contas, comprometer irremediavelmente o alcance do seu empenho solidário. A condição de dispersão, como ele mesmo diz nos versos, de quem se sente anterior às fronteiras, representada em Sentimento do Mundo, parece encontrar, não por acaso, sua justificativa histórico-social no poema imediatamente seguinte a Sentimento do Mundo, famoso Confidência do Itabirano, no qual a alienação, tomada aqui no sentido amplo em que diz o Gladstone, esse alheamento do que na vida é porosidade e comunicação, é vista agora como decorrência de sua origem, né, da origem geográfica e social, de um sujeito lírico cuja trajetória é marcada pela perda de status. Os famosos versos, tive fazenda, tive ouro, tive gado, hoje sou funcionário público. Talvez depois de explicação, poema que fecha alguma poesia, este seja o primeiro retrato objetivo do fazendeiro do ar, nome consagrado por Drummond para designar
um tipo social bastante recorrente na literatura da época, como já demonstrou Roberto Schwartz, justamente porque encontra sua razão de ser em um contexto de modernização conservador e contraditório como o dos anos 30. Contradição essa, inclusive, plenamente encarnada pelo estatuto social dessa personagem histórica, na medida em que se inscreve na convergência de tempos e espaços distintos ou mesmo antagônicos, o passado rural e o presente urbano. Enxergar a realidade pela sua ótica já significa, portanto, adotar a perspectiva da contradição. E Drummond soube magistralmente explorar, pela sua condição desajustada de Gauche, configurada desde o livro de estreia, e, entre outras formas, pela duplicidade de atitudes e sentimentos os mais contraditórios, essa ambivalência que caracteriza a realidade que ele se ocupa. Um bom exemplo encontra-se na própria Confidência do Itabirano, com o orgulho e a cabeça baixa, concomitantemente experimentados pelo filho de fazendeiro, cooptado pelo Serviço Público Federal, e bem sabemos o quanto a cooptação reeditava dos velhos mecanismos de compadrio e favor da velha ordem patriarcal em contexto urbano e industrial, a despeito das distinções instituídas por Sérgio Miceli em conhecido estudo. Seguindo adiante com a questão da alienação presente no livro de 40, creio que ela pode ser mais bem compreendida se devidamente situada em seu momento histórico-social, marcado pelo populismo getulista e pela aceleração do processo de mercantilização da força do trabalho e das relações sociais no país, como bem demonstrou Ottaviani, entre outros. Se a temática da alienação é recorrente na literatura da grande cidade, não constituindo por si só um mérito da lírica de Drummond, a especificidade desta deve ser buscada na particularidade desse seu momento sócio-histórico e no tratamento dispensado ao tema. Sem perder de vista esse contexto, meu objetivo aqui é demonstrar em que, supostamente, consistiria esse tratamento particular. Minha hipótese é de que, em Sentimento do Mundo, ao mesmo tempo em que denuncia a alienação reinante no espaço da grande cidade, reforçada ainda mais pela sua própria condição de origem, o poeta militante busca romper com esse quadro generalizado através de um mecanismo muito estratégico de desalienação, relativo à descrição, mapeamento, articulação dos espaços físicos e ao lugar de onde fala o eu lírico nos versos. Tal lugar é compreendido aqui tanto no sentido literal, vale dizer geográfico, espacial, quanto figurado, relativo ao ponto de vista e à perspectiva, inclusive perspectiva de classe, a partir da qual o eu lírico enuncia seu canto participante no livro de 40. Ora, antes de descer à Praça de Convites, espaço público de convívio, apelo à união e à resistência, o que só virá a ocorrer efetivamente em A Rosa do Povo, será de um espaço interior que ele entoará seu canto participante, a partir do que ele observa lá fora e lá longe, de modo que se estabelece em vários momentos de Sentimento do Mundo uma tensão muito significativa entre o dentro e o fora. Uma verdadeira dialética da interioridade e da exterioridade, para empregar a expressão do Bachelard, tomada aqui, entretanto, em um sentido político-social. Em Sentimento do Mundo, temos apenas raras e rápidas incursões do eu pelas ruas da cidade, exposto aos riscos que a cercam, pois a rua, dirão os versos de A Noite Dissolve os Homens, é o espaço onde se combate. E em Madrigal Lúgubre, cito, cá fora é o vento e são as ruas varridas de pânico, é o jornal sujo embrulhando fatos, homens e comida guardada. Em função mesmo dessa ameaça das ruas, o eu tenderá a recolher-se a um espaço interior a partir de onde buscará estrategicamente captar a realidade externa. É assim, através da janela, que ele observa à distância o operário a quem dirige seu apelo solidário, passando na rua a caminho do mar. É também pela janela de um vagão de trem rumo a Minas Gerais que ele observa lá fora o subúrbio que, cito, todo se condensa para ser visto depressa, com medo de não repararmos suficientemente em suas luzes, que mal têm tempo de brilhar.
É ainda dentro do quarto que ele ouve à distância um menino chorando na noite, tão distante quanto o som do cavaquinho que chega, diz ele, aqui embaixo, como uma gentileza do morro da Babilônia. Em Mundo Grande, outro poema do livro, ao passo que os homens estão cá fora, estão na rua, o eu lírico aparece na sequência, autorreferido numa terceira pessoa, em algum lugar supostamente fechado, onde se protege da chuva, pois, diz ele, fecha os olhos e esquece, enquanto escuta a água nos vidros. Por último, no sugestivamente intitulado Noturno na janela do apartamento, o eu melancólico é focalizado a contemplar e meditar sobre o mar da noite, onde se destaca ao longe o triste farol da ilha rasa. A imagem final acaba assim por desvendar o lugar específico de onde o eu lírico tem falado, bem como a moldura por onde ele tem enquadrado a realidade, não só no poema que dá fecho à coletânea, mas, de certo modo, na maior parte do livro de 40. O espaço interior nesses poemas, no sentido, aliás, bem baudelariano, né, é tomado como símbolo de abrigo e proteção e, por isso mesmo, como privilégio de classe. Em alguns deles, Mundo Grande, por exemplo, chega inclusive a se configurar claramente como espaço da alienação em relação à realidade histórica, social e política das ruas, espaço público onde as contradições, tensões e conflitos de classe afloram em toda a sua evidência. Nesses momentos é que a posição do eu lírico torna-se crítica, pois será exatamente essa atitude de alinhamento tipicamente burguesa, buscando refúgio em um espaço fechado, que ele tratará de denunciar em outros momentos do livro. É o que ocorre quando ele se volta, ironicamente, seja para os moradores do sólido edifício, instalados, são palavras do poeta, no terraço mediocremente confortável de privilégio do mar, seja para a princesa insone, encerrada no palácio em ruínas, de madrigal lúgubre, apropriação propositadamente perversa do conto da Bela Adormecida para simbolizar essa posição de classe condenável, da qual, aliás, vimos ele próprio despertar no primeiro poema do livro. Temos ainda a mesma atitude em Tristeza do Império, ao descrever o comportamento dos conselheiros em relação à Guerra do Paraguai, o enfado bolorento de São Cristóvão, a dor cada vez mais forte dos negros. Ao invés de efetivamente aconselharem, como lhes competia fazer, e propor soluções às injustiças e contradições da ordem patriarcal e escravocrata anacronicamente vigente, nossos conselheiros buscavam abstrair dessa realidade e, citando o poema, diante do colo ebúrneo das donzelas opulentas, sonhar com a futura libertação dos instintos e ninhos de amor a serem instalados nos arranha-céus de Copacabana com rádio e telefone automático. De modo que o poema parece estabelecer uma ponte com o passado, talvez para sinalizar justamente a persistência dessa atitude individualista e alheia de nossas elites no presente da modernização. Por mais contraditório que seja, o poeta empenhado em combater e condenar ironicamente, né, essa atitude de alinhamento burguês e, ao mesmo tempo, incorrer nela, o fato é que ele jamais deixou de esconder seus deslizes de classe. Ele tratará, inclusive, não só de denunciá-los, como também de condená-los de forma ainda mais virulenta do que a ironia, não raramente lançando mão da estratégia da personificação do eu, essa espécie, né, de desdobramento da subjetividade lírica, que ora se trata por eu e por tu, ora por eu e por ele, né, justamente para encenar o conflito de posições e sentimentos, como o dilema moral entre a exigência de participação e o desejo de evasão, visível em outros poemas do livro, inclusive no próprio Mundo Grande. Mas a relevância das notações espaciais do livro não se resume apenas a essa tensão entre o interior e o exterior. Elas englobam ainda toda uma demarcação topográfica da antiga capital do Império, antiga capital federal, Império nada, cobrindo a cidade de alto a baixo, de um lado a outro. Um dado importante, acho que em Sentimento do Mundo, é a denominação muito precisa dos espaços da cidade, né? Parece que é a estratégia mesmo de quem chega numa cidade nova
e busca estabelecer, se situar em relação à geografia da cidade. Então, os poemas, na maioria das vezes, se referem não só aos bairros, às ruas, mas também ao sentido de classe que cada um dessas ruas e desses bairros comportam, né? Então, a notação espacial engloba ainda toda essa demarcação topográfica da antiga capital federal, cobrindo a cidade de alto a baixo, de um lado ao outro. Do morro, como a gente vê em O Morro da Babilônia, ao mangue, mencionado de passagem em La Possession du Monde, da Zona Sul, em Inocentes do Leblon, à Zona Norte, com indecisão do Meyer, do subúrbio, em Revelação do Subúrbio, ao centro do Rio de Janeiro, com a menção à Rua Larga, em Brinde no juízo final. Pensando nessas referências espaciais, eu retomo aqui algumas considerações do Kevin Lynch e, na esteira dele, do Fredric Jameson. Em A Imagem da Cidade, Kevin Lynch ensina-nos que a cidade alienada é, acima de tudo, um espaço onde as pessoas são incapazes de mapear em suas mentes sua própria posição ou a totalidade urbana na qual se encontram, de modo que a possibilidade de desalienação deve necessariamente envolver, são palavras do Lynch, a reconquista prática de um sentido de localização e de reconstrução de um conjunto articulado que pode ser retido na memória e que o sujeito individual pode mapear e remapear a cada momento das trajetórias variáveis e opcionais. Jameson, partindo desse mesmo conceito, né, da mesma concepção do Lynch, busca formular uma categoria central de sua reflexão dialética, pensando na época, no caso específico do pós-modernismo, mas uma reflexão que tem um alcance talvez maior e que aparece sintetizada na conhecida noção de mapeamento cognitivo, que não é dele, mas que ele toma emprestado e reapropria em termos estéticos. Diz ele, a concepção de mapeamento cognitivo proposta aqui envolve uma extrapolação da análise espacial de Lynch, essa que eu acabei de descrever, para a esfera da estrutura social, o que vale dizer, em nosso momento histórico, para a totalidade das relações de classe em uma escala global, ou diria multinacional. A incapacidade para mapear socialmente é tão danosa para a experiência política quanto a incapacidade análoga para mapear espacialmente o é para a experiência urbana. Resulta disso que uma estética do mapeamento cognitivo, nesse sentido, é uma parte integral de um projeto político socialista. Fim da citação. Muito embora Jameson tenha em mira o momento histórico posterior, né, mais atual, de globalização e internacionalização do capitalismo, quando se dá aí a subordinação do senso histórico temporal a uma espacialização que o reduz ao eterno presente, seu conceito de mapeamento cognitivo ajuda a compreender em retrospecto muito do que Drummond realiza, mudando, que tem de ser mudado, aí, em um contexto periférico, em um dos ciclos de modernização conservadora e tardia que define o Brasil dos anos 30 e 40. Inclusive, as marcas em sentimento do mundo dessa presença do capital internacional é muito significativa nesse mapeamento, né? Não só a referência à Light, mas também aos postos de gasolina, quer dizer, tem toda uma espécie de geografia que não se restringe ao Rio, mas também insere esse Rio e o país num contexto mais amplo, né? Isso porque Drummond não trata apenas de mapear espacialmente, mas, através da articulação dos espaços materiais, busca romper com a alienação reinante, ascendendo a consciência da totalidade social e da posição que nela ocupa. A tensão interior e exterior, a distância física e a cartografia do Rio nunca são puramente espaciais, mas material ou materialisticamente, se me permitirem o neologismo, sociais. Em última instância, pode-se dizer que Drummond realiza, a seu modo, cito de novo Jameson, a função exata que o mapeamento cognitivo deve ter na moldura mais estreita da vida cotidiana na cidade, permitir a representação situacional por parte do sujeito individual em relação àquela totalidade mais vasta e verdadeiramente irrepresentável que é o conjunto das estruturas da sociedade como um todo. É o que se pode verificar
primeiramente, no modo como o eu lírico busca definir as posições de classe, sobretudo a sua, marcada assim pela perda de status do filho de fazendeiro, mas sem chegar a igualar a posição do atual funcionário público ao nível daqueles a quem dirige seu apelo solidário, seja o operário, o habitante do morro ou do subúrbio. Longe de tomá-las isoladamente, Drummond busca sempre compreender tais posições de classe de forma relacional, como sempre recomendou a melhor tradição marxista. Com isso, ele pode resgatar a rede complexa de relações que compreende o conjunto social, com todos os seus antagonismos e contradições. Assim, em O Operário no Mar, a posição deste e a do eu lírico define-se em função da distância social, materializada espacialmente, que o separa e que o eu trata explicitamente de reconhecer, apesar do desejo sincero de superá-la. Como contraponto, em Privilégio do Mar, a despeito da distância irônica do eu em relação aos valores e temores pequeno-burgueses dos moradores do sólido edifício, não se pode deixar de reconhecer a proximidade de classe que une a eles, o que talvez justifique o uso da primeira pessoa do plural irmanando a todos, embora saibamos tratar-se de uma estratégia de desmascaramento irônico. Ao lado das relações de classe, o mapeamento promovido por Drummond detecta, no espaço da cidade, os índices que sinalizam a lógica da dominação internacional do capitalismo, em sua segunda fase imperialista, como diria o Ernest Mandel, denunciado pelo anúncio de gasolina americana em Operário no Mar e pela Light em Brinde no Juízo Final, justamente numa época em que a nacionalização das indústrias era questão-chave. Por último, em seu intuito desalienador, esse mapeamento cognitivo envereda pelos meandros sinuosos dos discursos e das ideologias em concurso, com um propósito absolutamente desmistificador, seja em relação à mística do trabalho, que constitui a base de sustentação do programa getulista, seja em relação aos expedientes do discurso apelativo da esquerda radical, que, tendendo ingenuamente a suplantar as distâncias de classe, obrigava o poeta a um novo recuo para uma posição justa, mas difícil de sustentar em épocas de polarizações e radicalismos. Nessa parte eu vou saltar, porque é uma análise longa, eu contraponho justamente Elegia 1938 e O Operário no Mar. A leitura do Elegia 1938, que o Zé Miguel considerou aqui na exposição de ontem, se detém, talvez mais do que na questão da grande máquina, na questão daquilo que o Robert Schwartz, numa comparação, numa aproximação que ele faz entre o episódio famoso da Dona Plácida, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, e do mestre de primeiras letras do Brás Cubas, no ensaio, Roberto aproxima aquilo que ele chama de visão desideologizada do esforço com os versos, sobretudo os versos de abertura, de Elegia 1938. O que me parece muito significativo é que essa visão desideologizada do esforço se faça justamente no momento de afirmação da mística do trabalho pelo governo getulista. Então, é como se a Elegia 1938 fosse uma resposta à crítica do Drummond à ideologia do trabalho que está sendo instituída pelo governo getulista, em contraponto o Operário no Mar seria uma resposta, né, a uma espécie de mitificação também ingênua do trabalhador e do operário que aparece no Operário no Mar. Enfim, não tenho como retomar essa análise em detalhe, mas a ideia é basicamente essa. Sim, com o Operário no Mar, nosso poeta participante busca, de fato, avaliar as reais possibilidades de adesão ao sonhado apelo revolucionário, em um contexto marcado não só pela repressão política, mas pela alienação reinante, inclusive do próprio operariado, essas perspectivas nada animadoras não o impedirão de seguir com seu empenho social. Poderíamos, assim, prosseguir com a análise da espacialidade na lírica do período, cobrindo momentos de desalento, como em José, que parece levar o eu lírico a recolher-se ainda mais para os espaços interiores, tão fechados a ponto de quase se perder de vista o contraponto representado pela realidade exterior, que ainda é marcante, é bem marcante em Sentimento do Mundo. Assim como na análise de Sentimento do Mundo,
Começo aqui por destacar a a presença baudelariana em José, que se faz sentir em dois temas, um dos quais remetendo diretamente à experiência da grande cidade. O primeiro deles diz respeito à própria poética do livro, traçada em O Lutador, no qual o fazer poético é descrito em termos metafóricos de luta ou embate, que chega no limite da violência sexual, com as palavras, que personificadas se furtam aos assaltos do poeta e não se submetem ao seu desejo de expressão. A mesma metáfora de luta com as palavras que foi empregada por Baudelaire no famoso poema O Sol de As Flores do Mal, para descrever o ato da escrita poética, mais especificamente definido como uma fantástica esgrima. Mas enquanto Baudelaire sai vitorioso de sua empreitada, colhendo ou convertendo em versos as imagens que a memória reteve e que se ofertam ao acaso das perambulações do poeta pelas ruas da cidade, em O Lutador, Drummond encena o fracasso da empreitada, que é sempre um modo paradoxal como ele, ao pôr em questão o drama da linguagem, alcança o êxito na sua criação. O outro tema baudelariano de José, que mais interessa a presente abordagem, diz respeito à articulação contraditória entre multidão e solidão, que aparece no livro de Drummond em poemas como O Boi e a Bruxa. Entretanto, como nota Vivaldo Andrade Santos, enquanto o poeta francês amava a solidão, mas a queria na multidão, o mesmo não ocorre em José. Em Drummond, não há recusa da multidão, mas a frustração individual de um eu lírico que busca canais de integração com uma realidade que o supera, que não deixa aflorar as individualidades no grupo social construído a partir da troca de experiências. Fim aí da citação do Vivaldo. É ainda o isolamento e a consequente solidão o tema de um poema que eu acho que é talvez para mim o mais central, de José, que é Edifício Esplendor, cuja ação transcorre num interior que transmite uma sensação de espaço restrito, ao mesmo tempo físico e moral. Gladson identifica a alusão irônica à história bíblica do homem que construiu sua casa na areia, nos versos que tratam de um edifício que se projeta na mente de Oscar Niemeyer antes de tomar forma física nas areias de Copacabana. O próprio Andrade Santos, a que me referi aqui, ressalta a ironia presente no título de um poema que explora o impacto da arquitetura moderna por meio da visão trágica do isolamento individual num espaço de suposta coletividade. Diz Vivaldo, a habitação moderna pouco tem de esplendor, e na sua clausura física, mais a sombra que resplandece. Fim da citação. Os versos contrapõem a moradia contemporânea e o casarão da infância do eu lírico, cuja evocação é suscitada por um retrato na parede do apartamento. Mas, longe de ser uma compensação à impessoalidade da moradia moderna, a casa paterna, na sua calma, lentidão e brancura, além da amplidão, surge povoada de fantasmas, cismas e experiências, inclusive sexuais, marcadas pelas relações patriarcais, que fazem o eu lírico comparar a evocação da infância no medonho edifício a um copo de veneno. Por isso, citando os popularíssimos versos de Casimiro de Abreu, dirá: ó, que saudades não tenho da minha casa paterna. A negativa rompe, assim, com o sentimentalismo romântico da existência harmônica e pura do mundo infantil, contida no poema parodiado do autor das Primaveras. Pela visão negativa da arquitetura moderna, separando o homem de sua essência, contida na alusão a Niemeyer, e mesmo numa referência que é feita a Goiás, a extinta pureza, Vivaldo Santos reconheceu em Edifício Esplendor a mesma crítica endereçada décadas depois ao projeto de Brasília e suas superquadras, que pela uniformização do espaço arquitetônico e pela padronização dos edifícios, despertavam em seus habitantes o sentimento de mesmice, monotonia, isolamento e perda de individualidade. Assim, poderíamos dizer que se o arquiteto e urbanista suíço Le Corbusier, cujas ideias, bem sabemos, tanto influenciaram Niemeyer, via na arquitetura uma alternativa à revolução, Edifício Esplendor parece demonstrar como,
Ao contrário, ela representa um impedimento à transformação social, justamente por contribuir para a condição de isolamento e alienação reinantes. Sem divergir da hipótese de Vivaldo Santos, creio que a menção nos versos "A Goiás, a extinta pureza" se deva mesmo às transformações profundas operadas nessa região central do país, com a chamada Marcha para o Oeste, programa implementado nas vésperas de 1938 pelo governo varguista, com o alegado intuito de promover a ocupação dos vazios demográficos por meio de absorção dos excedentes populacionais, que fazia pressão no centro-sul do país, encaminhando-os às áreas produtoras de matérias-primas e gêneros alimentícios a baixo custo. É no bojo desse processo, da Marcha para o Oeste, que foi planejada e construída a nova capital política administrativa de Goiás, que era Goiânia, entre 33 e 35, com a transferência de secretarias e outros órgãos públicos nos anos seguintes, até a inauguração oficial que se dá em 1942. O plano piloto de Goiânia, fortemente influenciado pelo urbanismo francês, foi reformulado por um urbanista, pelo Armando de Godoy, sobretudo na concepção do atual setor sul da cidade, inspirado pelos movimentos da cidade-jardim. Então, talvez a primeira ideia de uma cidade aí planejada, daí talvez o porquê do Goiás, a extinta pureza. Portanto, como se acredita aqui, é à luz do contexto da Marcha para o Oeste que podemos entender a referência de Drummond a Goiás, a extinta pureza, o que num poema que explora criticamente as contradições do urbanismo e da arquitetura novas, se explica também pela concepção urbanística de Goiânia. No mais, é possível lembrar outros tantos momentos em que Drummond, embora sem avisada extremamente crítica de Edifício e Esplendor, dava provas de não se empolgar muito com os projetos da arquitetura nova. Justo ele que, na qualidade de chefe de gabinete de Capanema, viria ocupar diariamente uma das salas daquele que é considerado o marco da arquitetura funcionalista no Brasil, o famoso prédio do Ministério da Educação, do qual ele trata justamente em O Observador no escritório, ao registrar os dias de mudança para o novo edifício em 44, e no qual comentários esses no qual se percebe a desconfiança ou resistência mesmo de Drummond em relação ao urbanismo moderno e à arquitetura funcionalista em seu momento inaugural no Brasil, sobretudo quando confrontados com a adesão incondicional do amigo Cabral aos preceitos do Cians e da Carta de Atenas, mesmo depois de sua concretização máxima no projeto de Brasília. Bom, na verdade que tem um trecho longo sobre o livro que eu acho que, para não perder um pouco o fio, que já eu vou retomar a lógica da questão dos espaços. Bom, o que é o dado importante aqui com relação a essa articulação do mapeamento e da tensão entre interior e exterior é observar que em Edifício e Esplendor, a gente volta a assistir uma espécie de refluxo e de enclausuramento do eu no espaço da casa, associado a um momento de desânimo e de descrença que pontua esse momento todo da lírica social. A gente sabe que essa lírica social é feita de altos e baixos, momentos de empolgação e desânimo. Digamos que José é uma espécie de refluxo, de impasse, de descrença, que o próprio poema que dá nome ao livro, José, busca dramatizar. A título de conclusão, eu gostaria ainda de resgatar essa dialética do interior e de exterior para poder fazer a passagem para a Rosa do Povo. Então, resgato essa referida dialética do interior e do exterior, observando em síntese que José repõe essa polarização, radicalizando, por força da alienação generalizada, a incomunicabilidade entre os dois domínios, pela ênfase dada na ideia de isolamento e de enclausuramento. Apesar do apelo a companheiros e irmãos movidos pelo impulso solidário, o eu lírico permanece apartado deles, encerrado num espaço interior, configurado de maneira extremamente opressiva. Será somente em A Rosa do Povo que ele finalmente sairá às ruas, impulsionado por um novo alento para buscar o centro mesmo da Praça de Convites,
onde entoará o mais alto canto participante que a moderna lírica brasileira conheceu, numa flânerie que, ao contrário da baudelariana, não visa flertar com o mercado, mas antes furtar-se ao olhar medusante e reificador da forma mercadoria, como nos conhecidos versos de A Flor e a Náusea. Preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Em A Rosa do Povo, é impressionante a ênfase dada agora ao espaço exterior, sobretudo à rua ou ainda à praça, e associado a ele, não só a ideia de circulação e de trânsito e a referência constante aos diversos meios de transporte, mas também a ênfase dada, sobretudo, à ação da caminhada, seguida num crescendo pela ideia de travessia e de viagem que, transpondo mares e grandes distâncias, ultrapassa as fronteiras não só da cidade, mas do país. Não há dúvida de que continua a haver poemas na Rosa do Povo que remetem a espaços fechados, inclusive redimensionando-os. Já não se trata mais do interior doméstico burguês, como nos livros anteriores, nem da lembrança do casarão azul patriarcal, que de todo modo despontem como um presente. Há habitação provisória ou temporária, como o quarto do hotel em assalto. Mas há também outros domínios interiores que são agora figurados de uma maneira extremamente opressiva pelo tipo de atividade que nele se desenvolve. Em geral, são ligados ao trabalho, como as fábricas de O Medo e a escura fábrica do negro subúrbio de Carrego Comigo, ou os escritórios de nosso tempo, que se esvaziam rapidamente na hora do almoço e para o qual se retorna morosamente insatisfeito. Pensando particularmente na condição de poeta funcionário, o trabalho é figurado ainda como ofício burocrático que reifica ou priva de humanidade o oficial administrativo, nivelando ao plano dos utensílios, papéis, aranhas e traças com as quais dialoga, ironicamente, em noite na repartição. O horror do ofício o leva, inclusive, ao desejo de incinerar os arquivos de amianto e matar o DASP, departamento criado pelo governo getulista e responsável pela racionalização taylorista do serviço público. Sempre opressivo, o espaço fechado pode vir ainda representado pelo edifício São Borja, sede do poder ditatorial estadonovista, como o Fábio Alves vai mostrar, e, por último, o interior pode ser também o da modernidade flagrada em sua dimensão fatal da técnica, como se vê em Morte no Avião, onde, depois da rota cotidiana descrita desde casa, passando pelas ruas da grande cidade, pelos escritórios, banco, restaurante, café, carro e, finalmente, aeroporto, o eu se instala no interior da máquina, onde, como diz ele, no interior da morte, né, onde no interior da morte se dispôs poltronas para o conforto da espera, além de pequenos serviços que cercam de delicadeza nossos corpos amarrados, enquanto aguardamos a hora final em que o corpo se explode e se transforma em notícia. Mas, em contraponto a todas essas referências a interiores, abundam em número muito maior as que tratam dos espaços exteriores para o qual acede o eu lírico em constante deslocamento. A rua infinita vai além do mar, quero caminhar, diz o eu lírico de Carrego Comigo. Descreve assim a rota por uma geografia simbólica de cunho claramente político-ideológico. Do Rio, alcança o Pará, o Amazonas e outros pontos estratégicos do país, sempre carregados de conotações políticas, como o Araguaia, já evocado em Operário no Mar, e retomado aqui mais de uma vez. O Alto Araguaia, onde se deu em 26 a dissolução da Coluna Prestes, a mais longa marcha política da história de que se tem notícia, superando mesmo a longa marcha de Mao Tse-tung. É como se o eu participante, na sua caminhada incessante, nas rotas infindáveis, traçadas em A Rosa do Povo, buscasse refazer num outro nível, evidentemente simbólico, e para além das fronteiras nacionais, a marcha do Cavaleiro da Esperança,
a partir do ponto mesmo em que este a deixou ao fugir para a Bolívia, Argentina e depois União Soviética, onde se entregaria aos estudos marxista-leninistas antes de seu retorno ao Brasil. O mesmo Prestes que, a aceitarmos a conhecida interpretação de Décio Pinhatari, compareceria alusivamente na Rosa do Povo, presto se desatando no cifrados versos de Áporo, ao mesmo tempo que, com o fim da guerra e do Estado Novo, Estado ditatorial, era anistiado depois dos 9 anos de prisão durante o Estado Novo. Na sua marcha imaginária, estou terminando, o eudromondiano vence as fronteiras, segue pela América ou para a Europa, passando por Madrid e Londres, alcançando Moscou e Stalingrado, devastado pelo cerco fascista, mas vitoriosa, até poder entrar um dia, ponta de lança, com um russo em Berlim. Há toda uma geografia de guerra, traçada no livro, em função do alinhamento ideológico do poeta, já bem examinada por Murilo Marcondes Moura, com especial ênfase na análise dos versos de Carta a Stalingrado. Como nota Moura, a Segunda Grande Guerra pôs no mapa localidades longínquas, da qual jamais se ouviu falar, muitas das quais referidas por Drummond, e na sua internacionalização sintonizou homens de todos os pontos da Terra numa pulsação comum. Assim, é como se aquele mapeamento cognitivo que vimos o poeta funcionário recém-chegado de Minas promover em sentimento do mundo, quando do confronto com a grande cidade, viesse se ampliar agora em escala nacional e mais ainda planetária, numa estratégia radical de desalienação para traduzir concretamente, em termos geopolíticos, a totalidade social em que se mostra inscrito. Obrigado.